Existe essa expressão que se convencionou utilizar, né, que a gente diz burro sou eu. Aquele ali é absolutamente imbecil. Né? Quando você quer dizer que alguma coisa é muito, você pega o adjetivo negativo para você, né? Uma expressão que nós utilizamos. Olha, diante do que está acontecendo, né, com essa coisa dos caminhoneiros, burro sou eu. Né? Bolsonaro é um, sei lá, eu não gosto de utilizar nome de animal, né, né, o burro é isso, né, o nome de animal para designar a incapacidade mental das pessoas. Aí vale refletir sobre o caso de Bolsonaro, né, uma reflexão muito séria. Né? Nós chegamos aqui, elegemos um presidente que aí está, quer dizer, o sistema ofertou ao eleitorado a figura de Bolsonaro, o eleitorado quis alguém que representasse a mudança, está aí. Né, uma pessoa completamente incapacitada para ser presidente. Esse caso dos caminhoneiros é absolutamente inacreditável, né, porque o governo lidera um protesto contra o governo. Né? Ora, o que eu estou falando pode parecer absurdo, mas não é. Quer dizer, não existe protesto em lugar nenhum do mundo, né? Não existe protesto puxado pelo governo. Né? O governo, não, vou fazer um protesto que a favor do governo. Cuba fez isso, enfim, é uma coisa interna lá, o risco de cair. Então o governo chama um protesto, porque tem um sistema, né, que corre o risco de cair, ele chama um protesto para dar sustentação ao sistema. Né? Agora, você fazer um protesto, qual é o propósito do governo, do presidente da República, chamar um protesto? A Corte Suprema, né, ele quer, né, óbvio, né, que o resultado final é o seguinte: eu deslegitimo, eu tento deslegitimar as instituições dentro das quais eu estou operando. Só que não consegue fazer isso desse jeito que ele está tentando. Isso não é assim. Isso levou anos para criar legitimidade, isso demora muito, né, para você solapar a legitimidade, e não é uma coisa que dependa da vontade humana, da volição humana, da vontade de um indivíduo, seja ele, né, um indivíduo num cargo poderoso, que é o de presidente da República. Então, é bem curioso isso. Aí Bolsonaro vai lá e chama um protesto. Né? Então, um governo chamando um protesto contra as instituições que tocam o governo, de um modo geral. STF é governo, Câmara dos Deputados é governo, Senado é o governo do Brasil. Né? .gov.br. Né? Você tem financiadores, né? Você tem empresários do setor de transporte, pessoas que têm 400 caminhões, enfim, proprietários de uma frota de caminhões, proprietários médios, não estou falando aquele que é dono do seu próprio caminhão, não é este. Né? Proprietários de muitos caminhões, que podem temporariamente, vamos supor que alguém seja proprietário de uma centena de caminhões, né? E ele pode temporariamente vou pegar esses 5 caminhões e colocar para bloquear uma estrada, colocar para bloquear uma avenida de Brasília, e os outros 95 estão operando. Ele temporariamente diminui um pouco ali o faturamento, a margem de lucro, por um período muito curto, aquilo ele nem vai sentir no balanço anual. Né? Então foi isso que está acontecendo. Então esse pessoal vai lá, Bolsonaro chamou, eu vou entrar numa manifestação, eu vou financiar parte dessa manifestação e também quero defender meus interesses. Né? Então eu tenho interesse, sou do agro, etc. Tenho interesse que o Supremo Tribunal, eu vou pressionar o Supremo para que o Supremo Tribunal ele flexibilize a demarcação das terras indígenas, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí do marco temporal. Dentre outras coisas, esse é um dos motivos. Aí vem outros ali, cada um vai ter um interesse, né? Vai ter alguém dizendo, o diesel está caro, vamos pressionar o governo para baixar o diesel, então vamos fazer algum tipo de bloqueio para criar essa pressão. Né? Então, olha a coisa completamente, né, de uma imbecilidade. Né? É difícil utilizar um termo para isso. Né? Um governo dando um tiro de canhão no pé do governo. Um presidente da República, em nome do quê? Em nome da visão dele, de uma ideologia maluca, né? Que ele sai perseguindo e é incapaz de calcular e ponderar. Bolsonaro é incapaz de calcular e ponderar, é incapaz de dizer, olha, isso aqui vai prejudicar o seu governo. Ele diz, dane-se, não interessa, eu quero fechar o Supremo, sei lá, entendeu? Na minha análise política, eu tenho vários elementos de um método, elementos implícitos de um método, de tempos em tempos eu explicito para mim mesmo esses elementos. Um dos elementos desse meu método é dizer o seguinte, olha, o que é passível de modificação? Né? É uma abordagem conservadora. Né? É passível você fechar o Supremo Tribunal Federal? Não.
Né? Você pode até dizer, sim, é claro, nada é impossível. Sim, nada é impossível. A chance de fechar o Supremo Tribunal Federal é de 1%. Desde que ele passou a existir no Brasil, ele nunca foi fechado. Tá? Então, vamos lá, dar uma chance de 1%. Você pode interferir nas atividades do Supremo. A ditadura fez, interfere, nomeia ministros. Pode, mas quando que isso acontece? Não acontece. Né? Então, dentro do meu método de análise, eu olho o seguinte, olha, vamos nos adaptar na análise e eventualmente até na vida prática, enfim. Né? Vamos nos adaptar a aceitar o que existe, né? E que nós não seremos capazes de mudar. Né? Bolsonaro não faz isso. Né? O que você não muda? O que você não muda? O poder de barganha do mercado financeiro. Está lá, sempre foi esse, etc., às vezes um pouco mais forte. O que você não muda? A existência de instituições muito sólidas. O que você não muda? A visão que a opinião pública tem de determinados temas. Então você tem que se adaptar ao que você não muda. Na política, os políticos fazem isso. E Bolsonaro não. Isso é uma das características. Né? A outra, né? O trabalho político é exigente em diversos aspectos. O trabalho político exige paciência de reuniões deliberativas. Né? O político ele participa, a atividade política é uma atividade de conversa. A maior parte do tempo é necessário conversar, aparar arestas, fechar acordos. Então você precisa participar de inúmeras reuniões, ouvir e ser ouvido e arbitrar conflitos. Ele não faz isto. Né? Ele tem aquela visão de mundo dele, a visão pura e simples de seleção natural, terra arrasada, quem sobrevive são os mais fortes. Essa é a visão de Bolsonaro. Deixa a pandemia pegar todo mundo, mata quem tiver que morrer, morre, os mais fracos vão morrer, sobrevive os mais fortes. O governo não ajuda ninguém, sobrevive. Essa é a visão que ele tem, ele quer implementar. Só que não vai conseguir. Não é assim. Né? Olha a pressão que a sociedade fez. Né? Um presidente da República com todo o poder do cargo tentou, conseguiu parcialmente atrasar a vacinação. Agora veja aí, um dos países que mais vacina no mundo hoje é o Brasil. Né? Então, um presidente da República não conseguiu impedir que o Brasil se tornasse um dos campeões na velocidade de vacinação a partir de um determinado momento. Ele conseguiu atrasar, aí vai lá, sai uma CPI, vários movimentos. Então a sociedade vai empurrando numa determinada direção. E ele é derrotado, ele perde. Aí ele vai lá e convoca uma manifestação, né, que ele não tem controle. Enfim, de novo, esse absurdo de um governo convocar a manifestação. Nenhum governo convoca a manifestação. Se o governo convoca a manifestação e a manifestação dá problema, quem tem que resolver o problema é o governo. Então a manifestação foi contra o governo, por definição. Né? Quem convoca a manifestação é oposição, não é governo. É sempre assim. Isso tem uma lógica. Então por que ele não segue a lógica? Porque é burro. Né? Mas não é uma burrice assim, carimbada, não é uma burrice cognitiva, é uma visão, né? É uma visão que ele acha que indivíduos transformam um mundo que tem uma rigidez imensa, quando não transformam. O que vai acontecer? Pega a Constituição, sei lá, está em algum lugar aqui, alguma prateleira aqui, pega a Constituição e lê lá. A data da eleição presidencial está lá dito, que domingo a data do primeiro, segundo turno, a data de posse. O que vai acontecer no Brasil? Muito provavelmente, probabilidade altíssima. Né? Vamos ter eleições presidenciais no ano que vem. Na data marcada, primeiro, segundo turno, né? Se não for decidido no primeiro turno, posse de quem vai vencer, urna eletrônica. Não adianta se bater contra isso. Não vai mudar. Não tem mudança com relação a isso. Então o que ele está fazendo? Ele está prejudicando o próprio governo. Em nome de quê? Eu não consigo entender. Um mínimo de racionalidade do ponto de vista de Bolsonaro, dizer, olha, eu faço aqui um governo, sou reeleito, fico 8 anos no poder e quem sabe faço meu sucessor. É o mínimo de racionalidade. Só que nós não elegemos alguém assim. Né? E o sistema é rígido, é presidencialismo, ele está lá. Tem gente que é impeachment, jornalistas, né? Jornalistas até, olha, eu acho, tá? Minha visão, jornalistas golpistas, que apoiaram o impeachment de Dilma, agora querem outro impeachment. Peraí, isso é golpismo. Né? Jornalistas golpistas, aí tem uma manifestação,
ele se aproveita da manifestação para agora vai impeachment, agora vai. Não é assim. O voto impresso teve na Câmara dos Deputados o apoio de 229 deputados com 1 bilhão de emendas. Porra, o Bolsonaro com 2 bilhões, ia ser muito mais do que isso, barraria o impeachment. E ele tem disposição para isso. Não é como Dilma, que não quis gastar, não quis impedir o impeachment dela. Se tivesse gasto, teria impedido. Não quis, não dá para ter tudo. Né? Então, as pessoas acham que vai ter uma loucura. Então nós temos isso, um governo contra ele mesmo. Né? É patético. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal do YouTube.